Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, primeira edição deste sábado, para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama, tudo de importante que acontece no nosso Gigante da Colina. Você fica sabendo aqui no nosso canal de forma rápida, resumida, direta ao assunto, daquele jeito que você gosta, beleza? Por isso que eu peço para você, tá chegando aqui no canal pela primeira vez? Seja bem-vindo. Nosso conteúdo aqui é gratuito e será sempre gratuito. A única coisa que eu te peço é a sua inscrição. Se inscreva que você ajuda o canal a crescer aqui na plataforma. Deixa o like que você ajuda o canal a ser divulgado para mais vascaínos e fortalece aqui o meu trabalho, beleza? Nesse vídeo a gente vai falar sobre um zagueiro ex-Flamengo que pode pintar no Vasco da Gama, informação que surgiu ontem à noite. A gente vai falar também sobre o atacante francês Jonathan Iconé, que está aí na mira, né, do Vasco da Gama, na mira de Admar Lopes, para ser reforço do Gigante da Colina. Tem informações importantes aqui sobre isso também. A gente vai falar sobre o Andrés Gomes, né, que é aguardado no Rio de Janeiro. É o reforço que está mais avançado, né, negócio praticamente fechado. E a gente vai falar também sobre o zagueiro Carlos Cuesta, que está bem próximo de ser contratado também pelo Vasco da Gama. Depois da vinheta a gente começa. Antes da vinheta rodar, aquele esquema que eu já te pedi. Deixa o like, que é muito importante, e se inscreva aqui no canal se você não for inscrito, beleza? Deixou o seu like, se inscreveu, rodou a vinheta. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo. Esse vídeo que é um oferecimento da Foot Fanatics. Foot Fanatics, parceira aqui do canal Machão da Gama, e é o local para você comprar seus produtos oficiais do Vascão com o menor preço da internet. Inclusive, amanhã é Dia dos Pais, né? Não comprou nada para o seu pai ainda? Vá na Foot Fanatics e compra com desconto. Fala, pai, ó, o presente vai chegar um pouquinho atrasado porque eu comprei só agora, mas você vai economizar com toda certeza. E se você utilizar o cupom Machão da Gama, tudo junto, você ganha 7% de desconto, beleza? A Foot Fanatics é parceira aqui do canal Machão da Gama, entrega no Brasil todo, no conforto da sua casa. Muita gente me pergunta, pô, qual um local seguro para comprar produtos oficiais do Vasco, para comprar camisas oficiais do Vasco? Esse local é a Foot Fanatics, valeu? Machão da Gama é o cupom que te dá 7% de desconto. Bom, vamos começar falando sobre o atacante francês Jonathan Iconé, que ontem surgiu, né, a informação do interesse do Vasco nessa contratação. O Vasco estuda, né, tentar convencer esse jogador a vir para o futebol brasileiro. Ele que pertence à Fiorentina e estava emprestado na última temporada ao Como. Ele já trabalhou, né, com o diretor de futebol do Vasco, o Admar Lopes, foi descoberto ali pelo Admar Lopes. Mas além disso, ele já trabalhou também com dois jogadores do elenco vascaíno, Thiago Mendes e Léo Jardim. É um jogador que pode agregar muito aqui no futebol brasileiro, né, caso o Vasco consiga avançar nessa negociação. Acho que seria uma contratação de peso, até falei isso no vídeo anterior, quando eu entrei nesse assunto, né, do Jonathan Iconé. Acho que seria um reforço de peso aqui para o nível do futebol brasileiro. Então, é um jogador que já atuou com dois jogadores, né, do elenco vascaíno e tem uma relação boa ali com o Admar Lopes, né, que é o nosso diretor de futebol e que está tratando dessa negociação. Vamos aguardar. Tendo mais novidades aqui sobre essa possível contratação, a gente traz aqui no canal, mas eu quero a sua opinião desde já. Você acha que seria um bom reforço? Comenta aqui. Eu acho que seria uma boa contratação, mas ao mesmo tempo eu acho bastante difícil, né, de acontecer. Vamos torcer para dar certo. Vamos falar agora sobre um zagueiro ex-Flamengo que está em negociações com o Vasco da Gama. De acordo com informações do VDGcast, o Vasco está de olho na contratação do zagueiro Léo Duarte, ex-Flamengo, e que atualmente atua pelo Istanbul Başakşehir da Turquia. O nome agrada os responsáveis pelo futebol do Vasco por conta da experiência que ele tem no futebol brasileiro e a trajetória também que ele tem no futebol brasileiro e na Europa. No entanto,
a apuração indica que se trata de uma negociação difícil de acontecer. O Duarte é titular e peça importante, né, na equipe turca, o que pode dificultar aí uma liberação do atleta. Além de Léo Duarte, o Vasco continua avaliando outros nomes para a zaga, entre eles o Carlos Cuesta, né, que daqui a pouquinho a gente vai falar sobre ele. Léo Duarte foi revelado nas categorias de base do Flamengo e fez parte, né, do grupo que foi campeão brasileiro e da Libertadores com o rubro-negro. Depois de passar por outros clubes no futebol europeu, ele se consolidou como titular no Istambul Basaksehir. O Vasco enxerga o perfil dele com características importantes, né? Tem boa liderança, boa leitura de jogo e experiência no futebol brasileiro. As tratativas estão sob sigilo e a gente vai continuar acompanhando aqui essa situação, mas o Léo Duarte seria uma contratação bem interessante, hein, para o Vasco da Gama. É um nome interessante, mas como a própria apuração já disse, né, é uma negociação também complicada de acontecer. Para a zaga, o Vasco está bem próximo mesmo de fechar com o Carlos Cuesta. A apuração aqui dos amigos do NT Vascaínos, que teve acesso ali aos detalhes, né, da negociação entre Vasco e Galatasaray pelo zagueiro Carlos Cuesta, é a seguinte, ó: o Vasco vai pagar 1 milhão de euros pelo empréstimo do jogador e o contrato vai ter uma opção de compra de mais 4 milhões de euros, totalizando então 5 milhões de euros, né, nessa operação. Esses 4 milhões, né, da opção de compra estão condicionados ali ao cumprimento de metas estabelecidas em contrato. Essa proposta é bem parecida ao que o Vasco fez pelo atacante Andrés Gomes. O Galatasaray está analisando, né, a proposta vascaína. A diretoria do Vasco trata com otimismo essa negociação e o Carlos Cuesta está próximo de se tornar jogador do Vasco da Gama. Outro detalhe importante são as bases salariais do jogador. Carlos Cuesta busca uma valorização, né, para voltar ao futebol sul-americano. As partes estão negociando e caso esses detalhes sejam ajustados, o zagueiro pode chegar para reforçar o setor defensivo, né, do Vasco da Gama. Então, nesse momento, eu acho que é a contratação que está mais próxima, né, de acontecer. O Carlos Cuesta, zagueiro da seleção colombiana, que não vem sendo muito utilizado pelo Galatasaray. Isso acaba facilitando também essa negociação com o Vasco da Gama. É um nome interessante, acho que chegaria com toda certeza para ser titular do Gigante da Colina. Um outro jogador que está próximo, né, do Vasco, a negociação está praticamente fechada, falta o jogador chegar no Rio de Janeiro, é o atacante colombiano Andrés Gomes, que vem do Rennes, né, da França. A informação é que a previsão, né, de chegada dele é para a próxima sexta-feira. Houve até uma confusão, né, porque surgiu a informação que ele chegaria na sexta-feira, todo mundo achou, inclusive eu, que seria ontem, mas na verdade é a próxima sexta-feira. De acordo com os amigos do NT Vascaínos, o Vasco está tentando antecipar, né, a chegada desse atleta. O Vasco está trabalhando para antecipar a vinda dele para o Rio de Janeiro. O jogador tem alguns assuntos burocráticos para resolver antes de viajar para o Brasil, mas já realizou os exames médicos necessários lá no clube francês para poder oficializar o contrato de empréstimo ao Vasco da Gama. Então, o atacante colombiano Andrés Gomes será jogador do Vasco, é aguardado nessa semana no Rio de Janeiro. Inicialmente, chega na sexta-feira, né? Mas o Vasco vai tentar antecipar a chegada do atleta. No mais é isso, meus amigos. Resumo aqui das negociações do Vasco da Gama. Eu vou ficando por aqui. Mais tarde eu volto para falar mais sobre o nosso Gigante da Colina. Amanhã tem jogo do Vasco, né? O Vasco enfrenta o Atlético Mineiro. O Atlético pode poupar alguns jogadores, pode vir com um time misto aí contra o Vasco. É uma oportunidade também para o Vasco aproveitar e conquistar uma vitória em São Januário. Mais tarde a gente fala sobre isso. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, saudações. Deixa seu like, se inscreva. Até a próxima. Fui!